CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo e dar continuação ao estudo do livro A Gênese. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuiu o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, por que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus. Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome e em nome de Deus para mais uma tarde de estudos em torno do livro A Gênese. Inspirai-nos através dos Teus emissários, do Camille Flammarion, do professor José Jorge, os nossos patronos, o patrono desse estudo, em nome desses irmãos, em nome do altivo diretor da nossa casa e da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Deus, do amor de Jesus, acima de tudo, iniciamos estes estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos dar início ao nosso estudo. Estamos estudando aqui os fundamentos da revelação espírita. Tenho que ler, tá? O item é o 16, é o número 16. Assim como a ciência propriamente dita tem por objetivo o estudo das leis do princípio material, o objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento do princípio, é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, a ciência estuda o princípio das leis materiais, o Espiritismo o princípio das leis espirituais. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, que reage incessantemente sobre o princípio material e vice-versa, daí resulta que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro, que o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Olha, o homem dividiu a parte da ciência e a parte da religião. As coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a ciência e a religião. Se combatem, mas a doutrina espírita veio dizer que não. Uma complementa a outra. Não dá para você compreender o mundo espiritual sem compreender
o mundo material, a ciência humana. E você não entende a parte material sem compreender a parte espiritual. Um é o complemento do outro, uma é o complemento da outra. A gente tem 3 princípios no universo: Deus, o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, como estudamos aqui no Livro dos Espíritos, Deus. E mais 2 forças, mais 2 princípios gerais, a matéria e o espírito. Deus é o Criador de tudo. E desde o princípio do ser inteligente, do princípio inteligente, desde o início do princípio inteligente, se junta a ele a matéria, até os dias de hoje. Então, você não consegue separar o espírito da matéria. Ele está sempre unido à matéria. Mesmo sem o corpo físico, ele está unido ao seu perispírito, que é a matéria. Então, para você entender esse princípio espiritual, ou espírito, que é o ser inteligente da criação, você precisa compreender, você precisa da ciência. Assim como a ciência precisa entender esse lado espiritual. Porque ambos fazem parte da lei da natureza, da lei natural. Lei natural é lei de Deus. Então, a química, lei de Deus. A física, lei de Deus. Biologia, lei de Deus. Tudo que cerca o universo, todo o princípio é resultado da criação de Deus. E tudo funciona sob a lei de Deus. Tanto essas leis físicas quanto as leis morais. Porque o homem, muitas vezes, acha que somente as leis morais, os valores morais, é que são ligados a Deus. E não. Tudo promana de Deus. Tudo, todas as leis. Continua Kardec aqui no seu raciocínio. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Que a ciência sem o Espiritismo acha-se impossibilitada de explicar certos fenômenos somente pelas leis da matéria, e que é, por haver ignorado o princípio espiritual, que ela se deteve no meio de tão numerosos impasses, que sem a ciência faltaria apoio à comprovação ao Espiritismo, e ele poderia iludir-se. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria sido uma obra abortada, como tudo que surge antes do seu tempo. Um precisa do outro, como nós falamos aqui. Alguns fenômenos, olha que coisa interessante, que novidade para nós espíritas. Os fenômenos da natureza, os raios, as chuvas, as tempestades. Por trás de tudo isso, há a ação dos espíritos, a ação inteligente dos espíritos nos fenômenos da natureza. Por que Jesus mandou acalmar o mar? Por que o mar acalmou e os ventos pararam? Ele deu ordem a esses espíritos e eles obedeceram. Como você não vai obedecer a ordem de Jesus? Então, sempre há o fenômeno espiritual e o fenômeno material, o fenômeno científico. E ambos, a ciência e as questões morais, estão envolvidas intrinsecamente uma na outra. A gente precisa desses 2 fatores para compreender vários fenômenos
que acontece aos nossos olhos todos os dias. Deu para entender isso? Deu? Falei difícil? Não? Então vamos lá, mais um pouquinho. Vou ler aqui mais um pouco. Número 17. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional, nascendo umas das outras, à medida que acham um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras a aparecer, conservou os erros da infância, até o momento em que a física revelou a lei das forças, dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, devia segui-la de perto, para depois caminharem juntas, uma se apoiando sobre a outra. A anatomia, fisiologia, zoologia, botânica, mineralogia só se tornaram ciências sérias com o auxílio dos conhecimentos trazidos pela física e pela química. A geologia mais recente, sem a astronomia e a física, sem a física, a química e todas as outras, teria ficado sem os seus verdadeiros elementos de vitalidade. Assim ela só poderia ter surgido mais tarde. Tudo bem? Eu li meio cansado, né? Eu li meio cansado aqui. Mas vamos lá. Ele está dizendo que uma ciência depende da outra. Uma, para existir, precisou da outra. Até a gente chegar à visão espiritualista, a visão espiritual. Então vamos lá. Como que Jesus curava? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos ver a aliança das duas. Jesus fez milagres, é o que dizem. Mas hoje se sabe que ele não fez milagre nenhum. Ele conhecia a manipulação dos fluidos, ele tinha um fluido puro, e quando ele estendia a mão, aquela energia que saía dele, curava a doença, trocava uma molécula doente por uma molécula sã. Como vai dizer lá na frente, aqui desse livro. A cura se dá pela troca de uma molécula malsã por uma sã. Então Jesus não fez milagre, ele sabia manipular os fluidos, essas energias, ele atuava na matéria elementar? Sim, era assim. Como que Jesus transformou a água em vinho? Foi um milagre que Jesus fez. Não, ele não fez milagre. Então a água não foi transformada em vinho? Foi transformada. Ele, com a ação fluídica dele, modificou o átomo daquela composição, né, hidrogênio e oxigênio, e ali transformou em vinho. A gente vê isso hoje, a gente dá o passe na água, a água fica às vezes leitosa, borbulhenta, muda o sabor. A gente imperfeito dá um passe, a pessoa sente alívio, muitas doenças são curadas. Tudo por ordem de Jesus, né? Por ordem de Deus. Mas é a ação fluídica do homem, e somente com a ciência, com o advento da ciência, para você entender tudo isso. Entenderam? Então vamos lá. A ciência moderna refutar é você contradizer. Você refuta essa ideia, não quero saber dessa ideia. A ciência moderna refutou os 4 elementos primitivos dos antigos
E de observação em observação, ela chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria, por si só, é inerte. Ela não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. Precisa estar unida ao princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo através de provas irrecusáveis. Estudou, analisou e tornou evidente a sua ação. Ao elemento material, ele acrescentou o elemento espiritual. O elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel desses dois elementos, facilmente se explica uma multidão de fatos até agora inexplicáveis. Olha aí, o Espiritismo trazendo uma visão diferente. Vou traduzir isso aqui com um exemplo, para vocês entenderem. A ciência, ela está chegando à conclusão de que existe uma matéria elementar. Ela está chegando a essa conclusão. Quando a gente estudava, a senhora, eu, do meu tempo, do nosso tempo, qual era a menor partícula da matéria? O átomo, não é? Lembra disso? O átomo é a menor partícula da matéria. Era. Com o avanço científico, descobriu-se que o átomo não é a menor partícula da matéria. Chama aquele rapaz lá fora da água, por favor. Não é. Ela foi se subdividindo, até que a ciência já sabe que tem uma matéria elementar. Ela está em busca dessa compreensão. Só que a doutrina espírita já fala disso há muito tempo. Existe uma matéria elementar, o princípio material, como tem o princípio espiritual. Só um momentinho. Conseguiu tudo? Está tudo lá. Me desculpem, aqui é um corre-corre o dia inteiro. A gente está em obra e a casa está se estruturando ainda fisicamente, espiritualmente também. Então eu fico com a cabeça ali, com a cabeça aqui. Pedi a Elinéia para dar a primeira aula, que era da Revista Espírita, e ela falou muito bem, né? Não falou bem, Elinéia? Já vai me substituir aqui. Então, olha só, a doutrina espírita fala desse princípio material, de uma matéria elementar. O que a gente tem ali na tabela periódica de química, começa lá com o hidrogênio, não tem a tabela com seus elementos? A doutrina espírita diz que esses elementos já é a variação do elemento puro, que é o fluido cósmico universal, da matéria elementar. Então essa matéria aqui, ela é derivada de uma outra matéria elementar. A doutrina espírita vem falando há muito tempo, desde o princípio, dizendo que existem 3 princípios no universo: Deus, o Espírito e a matéria. O Espírito vem do ser inteligente, é o ser inteligente da criação, vem do princípio espiritual. E a matéria vem do princípio material. E a ciência está nesse caminho. Quando a ciência entender tudo isso, quando a ciência entender que há no homem, além do ser inteligente, um corpo espiritual, as doenças terão curas, a ciência terá um avanço muito maior. Porque eu não sou apenas corpo físico, eu tenho também um corpo espiritual, que é o perispírito, e eu sou espírito.
A ciência ainda não chegou a essa conclusão, caminha para isso. Então essa descoberta será muito importante para a ciência. Assim como nós já sabemos, nós precisamos da ciência para compreender essa matéria mais sutil. Então quando a gente, por exemplo, vê a água, quando bota num congelador, vira gelo, quando ferve, vira vapor, e a água está aqui, a gente não está vendo, mas tem água aqui, não é? O ar-condicionado, ele tem ali o processo dele, a água está saindo lá de dentro, ele tira a umidade do ar. Mas você não está vendo a água aqui, está vendo água? Não, está em vapor. Por isso que a gente não vê os espíritos, é um outro estado da matéria, um outro estado. Antigamente tinha os 3 estados, o estado líquido, sólido e gasoso. Tem o estado irradiante, que foi descoberto depois. Olha como a ciência vai descobrindo. Quando ela entender que ninguém morre e que tem uma matéria ali envolvendo o espírito, que é alguma coisa que não é matéria, como as coisas avançarão na nossa sociedade. Será um outro mundo, uma outra tecnologia, uma outra maneira de se viver. Então, um precisa do outro. E ele conclui esse item aqui dizendo: por sua própria essência, e como tem por objetivo o estudo de um dos 2 elementos que constituem o universo, o Espiritismo entra em contato com a maior parte das ciências, e assim sendo, ele só podia surgir após a elaboração dessas, e sobretudo depois que elas houvessem provado sua incapacidade de explicar tudo somente pelas leis da matéria. Porque não dá para explicar tudo somente através da lei da matéria. Não dá. Então a doutrina espírita veio depois de algumas descobertas, para a gente entender a transmissão do pensamento, entender o magnetismo e por aí vai. Tudo bem até aí? Vamos mais um pouquinho. Acusa-se o espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria. Já falaram que a gente é feiticeiro, não já? Isso é feitiçaria, mexe com magia. Hoje é menos, a ignorância é menor, mas ainda falo. Né? Eu tenho um amigo, eu chego lá e chegou o bruxo, o feiticeiro. Chegou o homem do tambor. É assim. Então é o que ele está dizendo. Acusa-se o espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria. Porém, esquece-se de que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, que não está muito distante de nós. A astronomia é uma ciência, é o estudo dos astros. Agora vocês vejam, abrindo um parênteses, a doutrina espírita fala que tem vida em tudo quanto é planeta. A astronomia ainda não disse isso. Ainda não disse. Não tem ainda uma posição. O dia que o jornal anunciar, existe vida em Marte, estamos em contato com os marcianos, a vida lá é mais adiantada do que aqui na Terra, eles estão nos apoiando, aí sim. Mas a ciência ainda não falou isso. Mas Jesus falou isso de modo velado, dizendo: há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas o homem daquela época não podia compreender que tinha vida em Júpiter, em Marte, em Saturno, em Urano, em Netuno, em todas as galáxias, e que tinham ainda outras galáxias. Na época de Jesus não sabia-se nem do sistema solar. Como é que ele ia falar, destrinchar isso? Então ele falou de modo geral. A doutrina espírita ratifica o que ele diz, explica, ratifica e confirmar, e explica, e está deixando a ciência fazer a parte dela. Quando a astronomia disser tem vida em tudo quanto é lugar, mudou. As coisas mudaram. Entendeu? Ninguém nega, entretanto, que a astrologia, que
que a astrologia, tá certo, e na alquimia, que na astrologia e na alquimia estivessem o embrião das verdades de onde sairiam as ciências atuais. Apesar das fórmulas ridículas, a alquimia levou à descoberta dos elementos químicos e da lei das afinidades. Então, é claro que a alquimia não é uma ciência, mas foi a partir dali que se descobriu os elementos químicos que compõem a tabela periódica, que na minha época de estudo, na época da Elaine, que ela é mais velha do que eu, bem mais velha, era uma tabela, né, Elaine? Hoje é outra, aumentou, descobriram outros elementos. Mas o princípio de tudo está lá na alquimia, como ele está dizendo. A astrologia, vocês acreditam na astrologia? Você é do signo de Aquário, você é do signo de Leão. Mas foi através daí que se descobriu a astrologia, que é uma ciência. A astronomia, que é uma ciência baseada em fatos. A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros, que ela estudara, mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram, para o vulgo, seres misteriosos, aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador. Quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio rasgou o véu e lançou um olhar que algumas criaturas acharam indiscreto, nas profundezas do espaço, os planetas apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o alicerce do maravilhoso se desmoronou. Então, com a descoberta do telescópio, se identificou os astros, os mundos, com esses homens de ciência, com Galileu, com Newton, com Kepler. Então, antigamente tinha uma teoria que era chamada heliocêntrico, uma teoria chamada geocêntrica, que a Terra era o centro do universo. Depois, com a ciência, com a descoberta através do telescópio dos astros, chegou-se à conclusão que a Terra não era o centro do universo, que a Terra girava e que todos os planetas giravam em torno de um núcleo, de um Sol, e que giravam em torno do seu eixo, os movimentos de rotação e translação. Para a Igreja, a Terra era o centro do universo, mas a ciência desmoronou essa ideia com a descoberta do telescópio. Então a ciência vai avançando, até ela chegar à conclusão da existência do ser espiritual. E a doutrina espírita, a gente estudando, a gente precisa dessa ciência para entender alguns fenômenos que acontecem conosco. Tudo bem até aí? Estou tentando explicar, porque eu sei que o livro A Gênese não é tão simples assim da gente entender. Vamos para o item 22. O Cristo, aproveitando da antiga lei, o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar, de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, da qual Moisés não falara, e das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. O que ele disse aqui? Jesus se baseou na lei mosaica, na lei antiga, nos 10 mandamentos, que ele resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
O restante que Moisés trouxe eram leis humanas e que ele rejeitou, que ele não aceitou. Eram leis transitórias, leis disciplinares. Moisés foi um grande legislador. E ele acrescentou aqueles 10 mandamentos que ele ratificou, ele confirmou como lei de Deus. Ele acrescentou a vida futura, o mundo espiritual, para onde nós íamos, porque Moisés não falou disso. E das penas e consolações desse mundo espiritual, que o homem deturpou, criando o inferno e criando o céu. O que a doutrina espírita hoje traz ao seu justo valor, ao justo entendimento, aquele entendimento que Jesus tinha, falando da vida futura. Então vocês vejam quanta informação que nós estamos tendo aqui. Esses são os fundamentos da doutrina espírita. São esses. Vocês aguentam mais um pouquinho? Aguenta? Então vamos lá mais um pouquinho só. Só o número 23, que é um pouquinho grande, e a gente para ali. Vamos lá. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primária, quer dizer, a fonte primeira, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista. Eu queria até sublinhar isso aqui no meu livro. Esse livro é novo. Ó, a pedra angular, a base da doutrina do Cristo, é o ponto de vista totalmente novo, o qual ele ensina a encarar a divindade. Então, olha só, Deus não é mais aquele Deus terrível do Moisés, um Deus vingativo. Esta doutrina, a doutrina do Cristo, não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. O Deus cruel, implacável, que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres e as crianças, e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. Não é mais esse, porque o Deus de Moisés era um Deus duro. Olha só, Jesus veio trazer a ideia de Deus Pai. Deus Pai. Moisés não, Moisés era muito duro, porque aquele povo era um povo duro de coração. Era um povo rebelde. E Moisés estava preparando aquele povo para a ideia do Deus único, para um dia receber o Messias, receber o Cristo, como aconteceu depois. Só que o homem pegou a lei humana e ele dava muito mais importância aos preceitos humanos do que aos preceitos morais. Não é mais o Deus injusto, que pune todo um povo pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na figura do inocente, que fere os filhos pela falta dos pais. Isso vocês pegaram na igreja. Se você fizesse um erro, se você estivesse sofrendo algum mal, aquilo era fruto do pecado do seu avô, do seu pai. Tem até uma frase, né? Porque como você chupou uva azeda, seu filho vai nascer com dentes trincados. Agora, o que eu tenho com isso, com o erro dos meus pais? Pois é. O que eu tenho com isso, com o pecado de Adão? Se Adão traiu a Eva lá, um traiu o outro, sei lá, foram expulsos do paraíso, né? Enganaram a Deus, comeram a fruta. O que eu tenho com isso? Então, eu não estou mais respondendo pelo erro dos meus avós, dos meus pais. O Cristo veio trazer essa ideia nova que os hebreus ainda tinham como verdade.
Então o homem vem desenvolvendo a sua inteligência e se capacitando para compreender determinadas leis morais, que precisa de um entendimento maior, de uma compreensão maior, de uma inteligência maior. Então Jesus trouxe um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Deus Pai, comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos, chamando todos a si. Não é mais o Deus que recompensa e pune apenas pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas o Deus que diz aos homens: vossa verdadeira pátria não é neste mundo, ela está no reino celestial, e é lá que os humildes de coração terão elevados e que os orgulhosos serão humilhados. Então, tanto que Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Então Jesus falava sempre da pátria espiritual para todos nós. Eu vou para lá, eu vou preparar um lugar. Não vos fatigueis, não vos afligis. E ele prova isso quando aparece a Maria Madalena, depois de morto e sepultado. Como que ele aparece a Maria Madalena, se ele foi morto, se ele foi crucificado? Ele aparece com seu corpo espiritual. Olha aí, dizendo: eu não falei que a morte não existe? Eu estou aqui, estou vivo. Aparece aos apóstolos. Um não acredita quando é falado para ele, Tomé não estava lá. Depois ele aparece quando Tomé está junto, aparece uma segunda vez e vai aparecendo dizendo: olha, a vida não é aqui na terra, a vida continua, a verdadeira pátria é a vida espiritual. Isso está na base da doutrina espírita, isso são fundamentos da doutrina espírita. Mas hoje, para você entender o corpo que Jesus apareceu, que não é o corpo físico, como algumas religiões afirmam, ele ressuscitou do terceiro dia com seu corpo físico, não é? Mas não é o corpo físico, é o corpo espiritual, é o perispírito, que hoje a gente pode compreender perfeitamente. Como eu falei da questão do estado da água, que a gente não vê, mas está aqui no ambiente presente. Este não é mais o Deus que faz a vingança uma virtude. Este não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena que se retribua o olho por olho e dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados, fazei o bem em troca do mal, não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Este não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, a forma pela qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de um ritual, mas o Deus grandioso que vê o pensamento e não se honra com a forma. Enfim, este não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. E você ainda hoje escuta a pessoa: eu sou temente a Deus, eu sou temente a Deus. Eu tenho que amar a Deus, eu não tenho que ter medo de Deus. Eu tenho que compreender Deus. E quem me aproxima de Deus é Jesus. Esse Espírito que veio nos trazer a ideia de um Deus amoroso, de um Deus Pai, um Deus amigo, um Deus irmão, e não o Deus de Moisés.
que era vingativo, cruel, o Deus da guerra, o olho por olho, o dente por dente. Não. Perdoa. Se caminhar contigo, se alguém te obrigar a caminhar 100 passos, caminhe 1000. Se alguém quiser te levar a capa, dê também a túnica. Se alguém bater na sua face, ofereça outra. Olha o Deus de amor. Olha o Deus que está falando de um lugar bom no futuro. Sendo Deus a base de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está de acordo com a ideia que elas concebem de Deus. Vamos terminar agora. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel, creem em honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. Era o que se fazia na Inquisição. Quem era contra a igreja morria torturado, queimado. Era um Deus cruel, um Deus vingador. Hoje ainda se mata, pelo menos não se mata mais gente, né? Se acontece o culto, se sacrifica animais para agradar a Deus. E Deus vai se agradar com o sangue de um animal? Inclusive, algumas seitas, aí sim de magia, sacrificam até crianças. E homens também. Não é mesmo? Olha a ideia desse Deus vingativo aí. E ele termina aqui dizendo: as que considerem um Deus parcial, ciumento, são intolerantes. São mais ou menos meticulosas na forma, conforme supõe, mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. Nós vamos parar aqui. Foi rápido, né? E vocês gostaram do estudo? Hã? A Néia falou melhor do que eu, né? É isso aí, ficou paralelo, que bom. É isso mesmo, a gente está aqui, a Néia está sempre estudando, está aprendendo, tem que ajudar, tem que dividir. Né? Então nós vamos agradecer a Deus, a Jesus por estes momentos, pedindo que nos ajude a sermos homens de bem, a consertar, vamos dizer assim, a acertar o que está errado em nós, modificar o nosso caráter e fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que fizesse a nós. Obrigado, Jesus, por esta casa de amor. Obrigado, Baltivo, e a todos os trabalhadores desta casa que sustentam o SEAP, que construíram o SEAP. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de conhecer através do estudo, de aplicar através do trabalho. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a nossa casa. Que Deus nos abençoe a todos. Em nome, então, do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor. Em nome de Allan Kardec, de Camille Flammarion, do professor José Jorge. Que seja em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje, em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.